Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Oliveira de volta e agora o nosso objetivo é corrigir aquele simulado, nosso primeiro simulado em estilo questões CESP, focados no TRE do Rio Grande do Sul e TRE de Pernambuco. Lembrando também, alguns alunos me informaram que TRE Piauí também será CESP. Beleza, perfeito. Então, focado também nesse edital. Lembrando, gente, que esse primeiro simulado eu foquei em questões de direito eleitoral na Constituição, então prevendo artigo 12 ao artigo 17, mais até o artigo 14, né, especialmente 16, e também conceitos iniciais de fontes, princípios e conceitos de direito eleitoral, ok? Vamos à primeira questãozinha. A primeira questão ela trata para nós sobre nacionalidade e ela diz o seguinte: a Constituição Federal ela determina que o brasileiro nato nunca será extraditado e que o brasileiro naturalizado somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da naturalização. Perceba o seguinte: quanto à questão do brasileiro nato nunca ser extraditado, perfeito. Mas ela afirma para mim que somente o brasileiro naturalizado, somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da naturalização. Cuidado, pessoal. Tá certo aqui? No caso de crime comum antes da naturalização, está certo. No entanto, não é somente essa possibilidade. Se eu tiver, por exemplo, se eu comprovar que esse brasileiro naturalizado ele participou de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, né? Ou drogas afins, nós teremos também a possibilidade de fazer o quê? Extraditar esse indivíduo. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos então. Então, o gabarito desta questão de número 1, está errada. Questão 2, Câmara dos Deputados diz o seguinte para nós: João, brasileiro nato, então é importante que nós grifemos aqui, durante viagem a determinado país estrangeiro, cometeu um crime e depois disso regressou ao Brasil. Em seguida, o referido país requereu a extradição de João. Nessa situação hipotética, independente das circunstâncias e de natureza do delito, João não poderá ser extraditado pelo Brasil. Olha só, João é brasileiro nato. Há possibilidade de extradição de brasileiro nato? Não. Então, a resposta aqui, João não poderá ser extraditado, está correta. Então, 2, certo. 3, tem toda uma historinha para nós. Paulo, de 35 anos de idade, exerce o segundo mandato consecutivo de prefeito do município X. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador do estado no pleito seguinte, Paulo renunciou ao mandato 6 anos, 6 meses antes do pleito. Então, veja, ele vai pretender candidatar-se ao cargo de governador. Assumindo, então, vice-prefeito Marcos, de 32 anos, marido de Maria, de 20 anos. Esse restante aqui é só para confundir a cabeça, né? Tendo como referência essa situação, responda. Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se e ser validamente eleito para o cargo de vice-prefeito do município. Perceba o seguinte: ele estava no primeiro, passou para o segundo mandato. Então, ele já estava 2 mandatos no poder como prefeito. Aí, ele iria renunciar 6 meses antes para candidatar ao cargo de governador. Perfeito, né? Lembrando que os chefes dos poderes executivos realmente têm que se licenciar para assumir o próximo cargo, né? Para assumir outro cargo. No caso, aí seria governador. Mas ele decidiu que não, que ele queria pleitear o cargo de vice-prefeito no próximo mandato. Pode? Não, pessoal. Veja, ele estava no primeiro como prefeito, segundo como prefeito de novo. Agora ele quer ser vice? Não. Nós temos uma vedação aí nesse terceiro mandato, mesmo sendo prefeito, mesmo sendo vice. Então, veja,
ele realmente não poderia, imediatamente seguinte a sua renúncia, candidatar-se e ser validamente eleito para o cargo de vice-prefeito. Questão 3, certo. Questão 4. O analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar. Realmente, o analfabeto ele é inelegível, né? Um dos critérios de elegibilidade implícitos, que na verdade nós chamamos, é o indivíduo ele ser alfabetizado. Então veja, esse analfabeto ele é inelegível, ele não pode se candidatar a determinados cargos, mas ele pode votar e ser votado? Sim, e é uma faculdade. Certa, questão 4. 5. Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência nas decisões públicas. Veja, os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros? Cuidado, pessoal. Por todos os brasileiros, não. Lembrando que nós temos, por exemplo, o direito de votar, que ele se inicia aos 16 anos, como faculdade. Então, eu não posso dizer que ele é livremente exercido por todos os brasileiros. Então, questão número 5, errada. Questão 6. Suponha que José, casado com Miriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer 2 anos após ter sido eleito. Então, tadinho do José, faleceu. Nessa situação, Miriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento? É óbvio que sim, o cara faleceu, não há nenhum impedimento nesse caso para que Miriam se candidate e se eleja para o cargo que ele exercia, né? Uma vez que ele está falecido, certo? 7. Caso seja publicada e passe a vigir em fevereiro de 2018, lei que altere o processo eleitoral, poderá ser aplicada a pleito eletivo que ocorra em outubro desse mesmo ano. Cuidado, aqui nós temos a previsão do artigo 16, especificamente o princípio da anualidade eleitoral, e esse princípio diz que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de publicação, mas não se aplica na eleição que ocorrer até um ano da data de vigência. Então, se ela passa a vigir em fevereiro de 2018, obviamente não terá um intervalo de um ano até as eleições desse mesmo ano. Portanto, está errado, porque não pode ser aplicada a esse pleito eletivo. Questão 8. Considere que, após uma operação da Polícia Federal, determinado servidor público tenha sido preso, processado em juízo e condenado definitivamente por improbidade administrativa. Nessa situação, um dos possíveis efeitos da pena será a suspensão dos direitos políticos do referido servidor. Veja só, caso de improbidade administrativa, as hipóteses da LIA, né? A lei de improbidade administrativa. O cara que foi condenado definitivamente por improbidade administrativa, ele terá os seus direitos políticos suspenso. Então, nós temos a suspensão dos direitos políticos, portanto, está correta. Questão 9. Não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros nem os militares. Cuidado, o militar ele é alistável, seguindo aquelas condições previstas constitucionalmente. O que não pode aqui é que o que poderia ser correto é considerar como estrangeiros e conscritos, mas militares não. Militares são alistáveis. O que não são alistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Questão 10. Os direitos políticos passivos consagram as normas que impedem a participação no processo político eleitoral. Errado. Quando eu falo de direito político passivo, eu estou falando do direito de ser votado. Mas veja, a partir do momento que eu tenho esses direitos políticos passivos, consagram as normas que impedem a participação no processo político eleitoral, muito cuidado. Se eu, por exemplo, direito de ser votado, tenho um impedimento do direito de ser votado, eu tenho impedimento de votar? Atrapalha no meu processo eleitoral nesse sentido? Não. Então, os direitos políticos passivos, que é o direito de ser votado, consagram as normas que impedem a participação no processo político? Pelo contrário, o direito de ser votado é um direito
onde nós temos aí não o impedimento à participação, mas a possibilidade de participação. O que seria impedimento seriam os casos de inelegibilidade. Questão 11. Em respeito à autonomia dos entes da federação, a Constituição autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro dos estatutos do partido no TRE correspondente no prazo legal. Errado, pessoal. O que nós temos aqui o que nós teremos é a criação de partido político nacional. O partido político ele é registrado onde? No TSE. O que nós teremos depois é a criação de diretórios. Aí sim eu tenho diretórios nacionais, estaduais e municipais. 12. O direito de antena previsto pela Constituição assegura aos partidos políticos a propaganda partidária mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei perfeitamente certa. 13. A Constituição Federal assegura autonomia aos partidos políticos para definirem sua estrutura interna, organização e funcionamento, sendo-lhes permitido, inclusive, adotar os critérios de escolha e o regime de suas obrigações. Falso, porque uma vez que a liberdade e essa autonomia a esses partidos políticos não é conferida na questão de adotar critérios de escolha e regime de suas obrigações, porque isso é conferida por lei, né? Então ele não tem essa facultatividade de adoção desses critérios de escolha. Na verdade, isso é feito por lei, então por isso está errada a 13. 14. No Brasil, os partidos políticos são instituições de caráter não permanente? O erro está aqui. Caráter não permanente. Lembrem, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Então, nós observamos aí o caráter permanente dessas instituições, né? Sempre nós teremos a possibilidade de criação de partido ou até mesmo a instituição. Então, a alternativa está errada. Última questão. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos no TSE. Falso. Veja. Primeiro, eu tenho a aquisição de personalidade jurídica. Segundo, eu tenho o registro no TSE. Então, primeiro, aquisição de personalidade. Depois, registro no Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, então nós encerramos, até corrijam para mim aqui, porque na verdade é questão 15, não 14, né? Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida me mandem e-mail. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.